As pessoas têm que entender que os refugiados, eles não fizeram uma viagem programada, né? Eles foram obrigados, forçados a sair do país de origem, porque se eles continuassem lá, eles iam morrer. O refugiado, ele é uma pessoa diferente do migrante econômico. O refugiado, ele não queria sair do lugar dele. O refugiado é aquele indivíduo que fugiu do seu país de origem por um fundado temor de perseguição. Qualquer perseguição, não. Perseguição por questões de raça, nacionalidade, pertencimento a algum grupo social, no caso, mulheres ou homossexuais, por exemplo, ou alguma opinião política. São pessoas que têm uma vida estabilizada, têm suas relações sociais, trabalho, amigos, família, história, e teve algum risco de vida, um risco de perseguição ou uma perseguição efetiva, e daí ela saiu fugida de lá. Hoje, o que nós estamos assistindo na Europa, por exemplo, está muito ligado com a guerra na Síria e as instabilidades que resultaram da Primavera Árabe, seja na Líbia, seja no norte da África e assim por diante. Afeganistão também é um outro país que tem enviado bastante gente. Temos também Eritreia, que é um país em crise. Então, são situações graves, com crises humanitárias provenientes ou de uma guerra civil ou de uma ditadura que está explorando, massacrando a sua população, e aí eles estão fugindo. Isso acontece principalmente na Síria, que é o grande impulsionador aí desse movimento migratório para dentro da Europa. Mas eu não focaria, por exemplo, na crise humanitária europeia, por exemplo, porque eu acho que o que existe lá é uma falta de vontade política para lidar com a questão. A gente, veja bem, estamos tratando os países mais ricos do mundo, com estado de bem-estar social, países desenvolvidos, que têm um mínimo de estrutura, ou para dizer muito pouco, né? Porque, enfim, eles têm condições econômicas para lidar muito bem com essa crise. Não estou negando que seja um desafio, de fato, você receber milhares de pessoas, enfim, repentinamente, e ter de lidar com esses fluxos, mas condições para lidar eles têm. Que nós não vamos ter uma radicalização dessa população que já está aqui dentro de estrangeiros, porque outras ideologias estão penetrando dentro dos nossos países. São preocupações que os europeus hoje estão discutindo. Isso está levando a um crescimento de um movimento político mais extremista, mais xenófobo, mais à direita, e isso leva a uma tensão na teia social europeia. Não funciona tentar defrear com muros, com outros tipos de mecanismo. A migração é um fenômeno mundial, marca a história da humanidade. E não dá para freá-la. A crise migratória, na verdade, a concentração de refugiados não está na Europa, está nos países vizinhos. E tem chegado um pouco aqui porque a Europa está fechando as portas e eles conseguem visto para o Brasil. O Brasil tem um visto humanitário para os sírios, por exemplo, e aí fica mais fácil para eles chegarem aqui. Então, o brasileiro não conhece o refugiado, ele vê o refugiado como um estrangeiro, não sabe que o refúgio é uma obrigação que o Brasil tem para com essas pessoas, que o Brasil quis assinar a Convenção da ONU do Refúgio. Vocês começaram a sentir quando esse aumento massivo de refugiados aqui no Brasil? A partir de 2012. Em 2010, a gente recebeu 310 novas solicitações de refúgio aqui na Caritas. Ano passado, em 2015, foram quase 4.000. Um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje é de ser a Polícia Federal o agente que controla a imigração no Brasil. Eu acho que isso dá uma perspectiva de securitização da imigração, de você tratar a imigração como um problema criminal, enfim, um problema de polícia. Isso inibe, por exemplo, muitos imigrantes de buscar ajuda, ou mesmo de contar a verdade quando entra em contato com a polícia, com medo de já ser punido diretamente, de ser preso. É o restício, isso muito claro, da época da ditadura militar, ou quando foi elaborado o Estatuto do Estrangeiro, que ainda hoje está regulando, podemos dizer, as relações, a concessão da entrada dos imigrantes refugiados. Então, esse é o problema, a visão que está por trás é que o imigrante ou refugiado pode ser um perigo para o Estado. Enquanto temos que mudar este paradigma, e a Missão Paz está trabalhando nisso em Brasília, com uma nova lei que olha o imigrante a partir do patamar dos direitos humanos. O que você acha que é importante a gente falar para as pessoas que vão entrar em contato com refugiados? Como lidar com essas pessoas?
como ter um tratamento consciente, que respeite, integre. Então, o refugiado, ele não gosta de ser visto como um coitado, ele gosta de ser tratado com respeito e ele também, ele está aqui no Brasil, o brasileiro não está devendo um favor para ele. É uma riqueza humana, uma riqueza na sua dignidade, ajuda na construção também da vida social e econômica do país que acolhe. É isso que temos que ter bem claro.